Outro certo da medicação segura, né? Via certa. Então tem que saber ter certificação, né? Tem que ter certeza de que aquele medicação, depois que eu já vi a dose certa, o medicamento certo, o paciente certo, a via está certa. Ou seja, a entrada desse medicamento no corpo do meu paciente está pela via correta, tá? Então, se há uma via, por exemplo, endovenosa, intramuscular, via oral, subcutânea, intradérmica, certo? Eu vou verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para administração de determinado medicamento. O médico também pode errar. Ele pode passar um medicamento por uma via que não é correta para aquele medicamento. Uma vez eu peguei, por exemplo, numa prescrição médica, ampola de Voltaren endovenoso. E o Voltaren a gente só faz intramuscular, tá? Então, a gente vai também analisar se o medicamento ele tem compatibilidade com a via prescrita, é o caso desse exemplo que eu citei. Esse medicamento que o médico prescreveu endovenoso não tem compatibilidade com a via endovenosa, somente com a via intramuscular ou via oral, né? Ver a identificação também da via na embalagem, porque às vezes o mesmo medicamento ele pode vir numa forma, numa apresentação para a via intramuscular e outra medicação para a intravenosa. Avaliar a compatibilidade do medicamento com produtos utilizados. Lembra lá, gente, da precipitação que eu falei na outra aula? Então, tem que ver se aquele medicamento pode ser, por exemplo, utilizado em seringas, em cateteres, em sondas, tá? Equipos. Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem. Ou o próprio médico que prescreveu o medicamento, ou mesmo, e o mais indicado, o farmacêutico, tá? Então, vamos ver esse daqui, esse exemplo, ó. Aqui a gente tem o mesmo medicamento, certo? Esses dois medicamentos são ceftriaxona, Rocefin, antibiótico. Os dois têm a mesma dose, a mesma concentração do princípio ativo. Os dois são 500 miligramas. Só que um é intravenoso, ou seja, esse daqui eu vou fazer no acesso venoso, no sangue, e um é intramuscular. Olha que não dá pra gente sofrer ter uma margem de erro grande aqui, gente, se a gente não tiver atenção. Olha como é importante a gente pegar o medicamento e ler, reler quantas vezes forem necessárias o rótulo. Porque eles são exatamente iguais em tudo. A única coisa que difere eles é a via de administração. E olha aqui, ó, intravenoso, ele vem com água para injeção para diluir o pozinho. E o intramuscular, ele vem com solução também com lidocaína, anestésico, para diminuir a dor ao ser injetado no músculo, tá? Vocês viram como é importante, gente? Só erra quem realmente não presta atenção e quem realmente não segue os 9 certos. Quinto certo da medicação segura, a hora certa. Então, o medicamento ele deve ser administrado sempre na hora prescrita, evitando atrasos, certo? A medicação deve ser preparada na hora da administração, de preferência à beira-leito, para eu não misturar com outras medicações de outros pacientes. Nem sempre isso é possível, tá? Em caso de medicações administradas após algum tempo do preparo, a gente deve estar atento para o período de estabilidade. Por exemplo, você tem que fazer a medicação às 20 horas no seu paciente e você deu 19 horas, você já deixou a medicação preparada. Só que quando deu 20 horas, teve uma intercorrência com outro paciente. Um outro paciente entrou numa parada cardiorrespiratória e a gente ficou lá mais de 1 hora tentando reanimar. Ou seja, nós atrasamos o horário de administrar as medicações dos outros pacientes, porém, essas medicações já estavam preparadas. O que acontece nesse caso? Eu tenho que procurar saber se aquelas medicações que já estavam preparadas não perderam o seu princípio ativo, não perderam a sua atuação, né? A sua farmacodinâmica no paciente. Porque se elas perderam, não adianta eu administrá-las, eu tenho que trocar essa medicação na farmácia, tá? A antecipação ou atraso da administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com o consentimento do enfermeiro. Então, se o paciente ele vai fazer um exame de tomografia às 20 horas e ele tem vários medicamentos às 20 horas, cabe a vocês perguntarem para o enfermeiro se daqueles medicamentos do horário das 20 horas vocês podem fazer antes da tomografia, ou seja, se vocês podem adiantar ou se ele acha preferível atrasar, fazer depois.
O que a gente não pode, pessoal, e que muitos profissionais infelizmente fazem, profissionais que trabalham no turno noturno, eles chegam, têm o péssimo hábito de chegar no hospital, né? Tirarem as medicações. O que é tirar? É copiar as medicações de horário numa fitinha, para depois identificar a seringa, e já deixam tudo preparado numa bandejinha dentro da geladeira. Não pode, porque nem todas as medicações, após preparadas, podem ser conservadas na geladeira. E outra, como que vocês vão tirar uma coisa gelada da geladeira e infundir no sangue, na veia de um paciente? Eu vou alterar o metabolismo dele, né? Porque o organismo vai ter que acelerar o metabolismo, vai ter uma descompensação para equilibrar a temperatura interna. Então, gente, medicação tem que ser preparada na hora da administração. Aqui eu trouxe para vocês lembrarem, né? Eu fiz frisar bem isso. Medicação tem que ser oferecida na hora prescrita, tá? Outro certo, a forma certa, né? Então, o medicamento a ser administrado, ele possui formas farmacêuticas e via de administração prescrita, certo? Então, a gente vai ver se essa forma farmacêutica é um comprimido, é um soluto, é um xarope, é gotas e qual a via que a gente vai oferecer para eles, tá? Então, verifique se a forma farmacêutica e a via de administração prescritas também estão apropriadas para a condição clínica do paciente. Então, por exemplo, ó, se o nível de consciência daquele paciente permite a administração de medicação por via oral, ótimo. Mas se é um paciente que ele pode engasgar, ele não tem uma boa deglutição, ele pode broncoaspirar, para que a gente vai expor esse paciente a esse risco? Né? Então, conversar com o enfermeiro, conversar com o médico e estudar a possibilidade de estar substituindo a via de administração daquele medicamento. Então, aqui as formas, né? Pode ser ampola, pode ser comprimido, pode ser cápsula, pode ser líquido, tá? Outro certo da medicação, orientação certa. Então, tanto o profissional quanto o paciente são responsáveis pela orientação correta. Né? Então, a gente tem que orientar. O paciente ele tem que conhecer aquilo que ele está tomando. Ele tem que saber o horário que ele vai tomar aquele medicamento. Para que ele está tomando aquele medicamento? Qual a função daquele medicamento, tá? Então, deve-se informar o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado. O nome, né? Para que serve, a dose, a frequência, tá? Orientação é muito importante, gente. Vou contar uma situação da minha irmã. Minha irmã mais nova teve embolia pulmonar, foi para a UTI, da UTI foi para o quarto. E ela tomava toda noite, às 20 horas, um comprimido. Então, ela sabia o nome do comprimido e o formato daquele comprimido. Vamos supor que o comprimido fosse redondo e amarelo, certo? Ela disse que um belo dia, uma bela noite, uma técnica foi com 2 comprimidos, de tamanhos diferentes e de cores diferentes. Quando ela chegou, minha irmã virou e falou, ué, mas mudou o meu medicamento? Aí a técnica de enfermagem falou, não mudou, Raquel, o mesmo medicamento. Ela falou, mas que estranho, porque eu nunca tomei 2 comprimidos nesse horário e 2 diferentes, sempre vinha um comprimido. Aí a técnica falou, não, é porque não tinha a dose correta, então a gente pegou 2 para dar a dose total. Aí minha irmã ainda virou e falou assim, mas então não teriam que ser 2 iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor? Na hora, aí que caiu a ficha da técnica de enfermagem, ela voltou para o postinho de enfermagem e ela certificou que ela estava levando medicamento de outro paciente para minha irmã. Então, vocês viram, gente, às vezes a demanda de trabalho é tanta, a correria é tanto, e um minuto de bobeira você pode comprometer a vida do seu cliente. Tem que ter muita atenção.